Semipresidencialismo no Brasil daria certo? Fala, meus queridos, como estão? Sou Pedro Gonçalves e vamos lá. Essa indicação de tema foi encaminhada pelo Matheus Algar, querido colega, estudamos juntos no ensino médio, e ele comentou ali que é simpático a esse formato de governo, mas gostaria de entender melhor se daria certo aqui ou não. Pois bem, vamos lá, ótimo tema. Se você assistiu o vídeo sobre parlamentarismo versus presidencialismo, talvez ache resposta semelhante. Caso não tenha assistido, vai lá, indico assistir, vale a pena. Enfim, vamos lá. Será? Antes de tudo, o que é o semipresidencialismo? Já falamos sobre presidencialismo, já falamos sobre parlamentarismo, mas aí, o semipresidencialismo, o que é? França é assim, Portugal é assim, Rússia é assim, Congo é assim, enfim, vários países utilizam o semipresidencialismo, muitos por algumas experiências autoritárias, e aí utilizaram desse formato, desse sistema político, para sair de sistemas anteriores, muito pelos traumas, normal. Como a gente já comentou, cada país tem a sua história e a sua particularidade. Vamos lá, semipresidencialismo no Brasil. O Brasil já teve uma experiência parlamentarista que não deu certo, e aí optamos pelo presidencialismo após a redemocratização. Nós fomos parlamentaristas em 62, durou um ano ali, o primeiro-ministro era o Tancredo Neves. O que é o semipresidencialismo? Essa ideia ela foi criada por Maurice Duverger. A gente já falou do Duverger aqui, pelas leis de Duverger no comportamento político. Ele é um cara que é muito importante estudá-lo. Na ciência política nós falamos bastante sobre as leis de Duverger, é um cara que tem uma influência muito grande na formação do comportamento político, né, de como formam as entidades políticas, enfim, é um cara que é muito estudado. E ele que criou a ideia ali de semipresidencialismo, onde você tem o presidente e um primeiro-ministro. O presidente eleito pelo povo, um voto majoritário ali, e o primeiro-ministro, muitas vezes indicado pelo presidente, ou em votação ali pelos parlamentares. O que fica responsável o presidente? Ele fica como chefe de Estado. Então, é responsável pelas relações exteriores, pelas relações internacionais, chefia as Forças Armadas, nomeia funcionários, veta leis. Enquanto isso, o primeiro-ministro, ele é o chefe de governo. Então, é ele que é o responsável por governar o país, nomear ministro, ter toda essa relação com o parlamento. Porém, qualquer instabilidade, ele pode ser retirado. Retirar um primeiro-ministro é muito mais fácil do que retirar um presidente pelo processo de impeachment. Muito mais fácil. E aí, daria certo no Brasil? Talvez não resolvesse isso. Olha, essa questão de você ter, o presidente tem muito poder, isso e aquilo. Não é bem assim. No presidencialismo, o presidente também já não tem tanto poder, né? É uma negociação constante com o parlamento. Não é à toa que agora, por exemplo, Lula eleito, presidente Luiz Inácio da Silva eleito, e o pessoal fala, a maioria do parlamento é de oposição ou é do centrão, eles não têm maioria no parlamento, não vai conseguir governar tão bem. Você já percebe que quem governa muito bem praticamente é o parlamento. Não é à toa que precisa ser negociado. Bolsonaro só não sofreu processo de impeachment, vários pedidos de impeachment, porque ele tinha negociado orçamento secreto, enfim, ele negociou para conseguir governar. Ele negociou com o parlamento, ou seja, o parlamento ali é que manda, você tem que conversar muito bem, principalmente com a Câmara. Ok, beleza. Ou seja, você tira, no semipresidencialismo, você tira muitos poderes ali do presidente e coloca no parlamento, porque eles podem tirar, por mais que o presidente nomeie o primeiro-ministro, eles podem tirar o primeiro-ministro e ali você tem o parlamento com mais poder. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu faço uma pergunta. Antes de nos perguntarmos, será que daria certo semipresidencialismo no Brasil? Eu te pergunto, você já imaginou um semipresidencialismo com a nossa formação parlamentar? Com os nossos parlamentares e o nosso inúmero leque de partidos? Obviamente não é numerável o número de partidos, mas é gigantesco, é ridículo. Como que conseguiria trabalhar bem um semipresidencialismo com a quantidade de partidos que nós temos? Eu estava lendo um artigo na Infomoney, um artigo do Alexandre Pacheco, de 28 de novembro de 2017, porque em momentos de instabilidade política sempre vêm esses temas para parlamentarismo, para semipresidencialismo. Todo momento que tem uma instabilidade política, um impeachment, alguma coisa, sempre vem à tona. Os parlamentares vão sempre defender alguma coisa, uma mudança política, tal, natural.
Ainda mais para quando passa um poder um pouco maior ainda para os parlamentares. Eles querem isso. E eles vão defender o parlamentar, o ser político vai defender as suas ideias ali fielmente, mesmo que daqui a uns anos mude, ele vai ali defender, trazer os argumentos para defender a sua ideia, e é isso, faz parte da sua profissão do ser político, algo totalmente natural, e é isso que ele tem que de fato fazer. Então, o Alexandre Pacheco, ele traz aqui um texto criticando essa ideia. Por exemplo, o presidente Michel Temer é um que defende várias vezes o semipresidencialismo, o ex-presidente Michel Temer, e aqui ele comenta nesse artigo que o semipresidencialismo deveria se chamar semiparlamentarismo, porque não é parlamentarismo, mas grande parte do poder está no parlamento. E por que eu comentei que a minha resposta seria muito semelhante ao vídeo do parlamentarismo versus presidencialismo? É que o problema não está na forma de governo. O problema talvez também não esteja no sistema eleitoral. Os caras querem vários, sempre propõem diversos tipos de sistema eleitoral. O problema do Brasil é o número de partidos. Nós temos muitos partidos. E quanto mais partidos, menos palpável são suas pautas, suas ideologias, as suas ideias. Então, o que nós temos primeiro é que diminuir. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre como essa eleição foi positiva nesse sentido. Diminuiu o número de partidos e foi ótimo. Foi ótimo isso. Na Câmara diminuiu, tanto no Senado quanto na Câmara, diminuíram os números de partidos e isso é fantástico. É ótimo. Porque nós temos que caminhar para, quem sabe, chegar ali ao bipartidarismo. Não pode ter vários partidos ali, nível estadual, nível municipal. Chegando ao bipartidarismo, costuma ter ali claro, o partido que representa uma esquerda, o partido que representa uma direita, mas tem aqueles partidos ali que é o mais esquerda ainda, o mais direita, normal, mas costumam ser os menores. Aí tem os dois, né, que simbolizam o principal. Nós temos que lutar primeiro para isso. Para quando nós tivermos um parlamento com menos partidos, mais nítidas as suas pautas, não tanto centrão, porque tem um monte de partido que você está aí, isso aí é direita, é esquerda, o que é isso? Que pauta defende isso? Você não sabe. E talvez eles não sabem, eles não defendem, eles estão ali defendendo, né, o seu poder político, o seu mandato político, é isso que eles estão lutando. Que tem que ter toda uma negociação com o parlamento, para negociar com o centrão, tem que negociar com isso, senão você não governa. Então, para que o semipresidencialismo? Eu ouvi também um podcast do Estadão, não vou me lembrar agora quem foi entrevistado, mas é um podcast muito bacana sobre o semipresidencialismo, e um cientista político. É natural que o pessoal da classe política critique assim. Mas não tem muito porquê, no sentido que já há, o presidente ele já tem, muitas vezes ele influencia ali para a eleição, por exemplo, do presidente da Câmara, presidente do Senado, ele já tenta botar alguém da sua base para ter mais apoio. Como um presidente indicaria um primeiro-ministro da sua base. Hoje, no presidencialismo, que seria basicamente um primeiro-ministro, é o ministro da Casa Civil. Com o Bolsonaro agora, atualmente, é o Ciro Nogueira. O ministro da Casa Civil é o que seria um primeiro-ministro no presidencialismo. Também indicado ali pelo presidente e que segue negociando, que segue fazendo o jogo para tentar ganhar os parlamentares a favor do presidente. Mas aí o presidente teria menos poder, daria mais poder para os parlamentares. E no momento que está tão espalhado, fica complexo. Ou seja, o semipresidencialismo, que claro, entre parlamentarismo e semipresidencialismo, eu ficaria com o semipresidencialismo, mas eu nem cogito, nem converso sobre praticamente, porque não é algo que seja uma necessidade. Não há necessidade disso. Sendo que a primeira luta tem que ser diminuir o número de partidos. Essa é a primeira luta do nosso sistema político. É diminuir o número de partidos. Logo, esse precisa ser o principal debate. Aí, quem sabe, daqui a bons anos, talvez dê para trazer a discussão sobre um semipresidencialismo. Tem projetos que conversam e querem, políticos que estão ali tramitando, para quem sabe a partir de 2030 ser um semipresidencialismo. Vai dar certo? Confesso que a princípio não importa. E se continuar com um número alto de partidos, diminuiu. Nós diminuímos bem o número de partidos, mas precisamos diminuir ainda mais. Se não estivermos com menos partidos, em 2030, semipresidencialismo também não vai dar certo. Porque vai ser muito complicado governar com um parlamento tão misturado e
incerto, não palpável. No momento em que você tem um parlamento, que aí você sabe, por exemplo, na Inglaterra, os trabalhistas e os conservadores, você saberia, olha, o parlamento ali está lutando para ter uma maioria trabalhista. E se chegar um presidente de esquerda, você sabe que ele vai indicar alguém para ser o primeiro-ministro de esquerda. E mesmo que não seja indicação do presidente, o parlamentar, como tem maioria das cadeiras ali, indicaria alguém de esquerda. E caso o presidente fosse de esquerda, mas a maioria do parlamentar fosse de direita, novamente, o primeiro-ministro seria de direita, ou se o presidente indicasse alguém que o parlamento não gostasse, tirariam. Olha, como a simples explicação do funcionamento já demanda que tenha menos partidos, que seja algo mais bipartidário, para que tenha um controle, para que tenha uma conversa maior. Senão seguiria a mesma coisa, parlamentares com ainda mais poder e uma briga pura pelo poder ali em Câmara, em Senado. Enfim, espero ter respondido. Claro, não dá para falar em pouco tempo, o semipresidencialismo é algo que tem que ser bem mais conversado. Vou indicar aqui nos comentários, aqui na descrição, alguns ótimos textos e entrevistas falando sobre isso. Mas, se você ainda ficou com dúvida, comente aqui, por favor. Mande sugestão de temas, é muito importante. Essas sugestões de temas são fantásticas, fico muito contente quando recebo sugestão de tema. Mas, enfim, espero ter ajudado. Não sei se eu ajudei, mas espero ter ajudado. Muito obrigado, um forte abraço, um beijo e até mais.